Você já reparou que, enquanto no Brasil é completamente normal ver uma caixa d'água em cima de uma casa, nos Estados Unidos você quase nunca encontra uma. E aí surge uma pergunta curiosa: como pode um país tão grande e tão desenvolvido simplesmente não precisar daquela caixa d'água que parece indispensável para milhões de brasileiros? Será que os americanos têm água encanada diferente? Será que eles não têm problemas de abastecimento? Ou será que existe uma história por trás disso que quase ninguém conhece? E aqui está o mais curioso: os americanos não abandonaram a caixa d'água porque ela era ultrapassada. Na verdade, eles construíram um sistema que tornou a caixa d'água doméstica praticamente desnecessária. E para entender isso, precisamos voltar no tempo. Durante boa parte da história dos Estados Unidos, a água encanada simplesmente não era uma realidade para todo mundo. As pessoas dependiam de poços, fontes e outras formas de buscar água. Mas isso começou a mudar conforme as cidades cresceram. Em 1652, Boston criou um dos primeiros sistemas de abastecimento urbano dos Estados Unidos, utilizando uma rede de conduítes de madeira e um sistema alimentado pela gravidade. Depois, durante os séculos 18 e 19, as cidades americanas começaram a construir sistemas cada vez maiores de abastecimento. Em 1801, por exemplo, a Filadélfia criou um sistema municipal que bombeava água do rio Schuylkill para reservatórios, que depois alimentavam a cidade. Ou seja, desde cedo os americanos começaram a pensar na água como um problema de infraestrutura urbana, e não simplesmente como algo que cada casa precisava armazenar individualmente. E isso muda tudo, porque a pergunta deixou de ser como cada casa vai guardar água, e passou a ser: como podemos construir uma rede capaz de levar água diretamente até cada casa? Mas ainda existia um problema: pressão. Imagine uma cidade crescendo rapidamente. Você constrói canos subterrâneos, coloca água dentro deles e precisa fazer essa água chegar até a pia, o chuveiro e o vaso sanitário. Não basta ter água, é preciso ter pressão suficiente. E aqui entra uma das maiores diferenças entre o modelo americano e aquele que se tornou comum em países como o Brasil. Em vez de colocar uma caixa em cima de cada casa para armazenar água e usar a gravidade, os sistemas americanos foram sendo desenvolvidos para transportar a água através de redes pressurizadas. A infraestrutura municipal passou a fazer esse trabalho. Grandes reservatórios, estações de bombeamento, tubulações e diferenças de altitude ajudavam a manter o abastecimento. E quanto mais essa infraestrutura crescia, menos sentido fazia cada casa ter seu próprio reservatório no telhado. Mas espera, isso significa que os Estados Unidos nunca usaram caixas d'água? É aí que a história fica muito mais interessante. A verdade é que os americanos usaram e ainda usam tanques de água. Só que existe uma diferença enorme. Em vez de colocar uma caixa d'água em praticamente toda casa, os Estados Unidos desenvolveram reservatórios e torres que atendiam bairros, cidades ou edifícios inteiros. E existe um exemplo que praticamente destrói a ideia de que americano não usa caixa d'água: Nova York. Se você olhar para o horizonte de Manhattan, vai encontrar aquelas famosas estruturas de madeira no topo dos prédios. São tanques de água. E eles existem por um motivo muito simples: altura. No século XIX, a água que chegava a Nova York, através do sistema do Croton, conseguia, pela gravidade, alcançar aproximadamente os primeiros 6 andares. Mas então começaram a surgir prédios cada vez mais altos. Elevadores e novas técnicas de construção permitiram que os edifícios ultrapassassem 10 andares. E a pressão da água simplesmente não acompanhou essa verticalização. A solução? Bombear água para um tanque no topo do prédio. Depois, a gravidade fazia o resto. Ou seja, os americanos não eliminaram a caixa d'água. Eles mudaram onde ela ficava e para que ela servia. Agora chegamos à pergunta principal: se um tanque funciona tão bem em um prédio, por que não colocar um em cada casa americana? Porque, para uma casa comum conectada a uma rede municipal pressurizada, isso geralmente não é necessário. A água chega através da rede pública com pressão suficiente para alimentar as torneiras. Em outras palavras, no Brasil, em muitos lugares, a caixa d'água funciona como uma espécie de reserva doméstica e também ajuda na distribuição por gravidade. No modelo americano, a própria rede de abastecimento assume grande parte dessa função. É uma diferença de arquitetura do sistema. Isso explica por que você pode olhar para um bairro americano inteiro e não encontrar aquelas caixas pretas ou azuis no telhado. A água está lá, o reservatório pode existir, só que ele está em outro lugar. Agora imagine colocar milhares de caixas d'água nos telhados de casas espalhadas pelos Estados Unidos. Parece simples, mas existe um problema: o clima.
clima. Grande parte dos Estados Unidos enfrenta temperaturas muito baixas durante o inverno, e água parada em um reservatório exposto pode congelar. Por isso, construir uma infraestrutura de abastecimento subterrânea e pressurizada também faz muito sentido em regiões onde o frio é intenso. Além disso, colocar centenas ou milhares de litros de água no topo de uma construção significa colocar uma quantidade enorme de peso sobre a estrutura. E existe outro problema: manutenção. Um reservatório precisa ser limpo, inspecionado e eventualmente substituído. Se a rede pública já consegue entregar água diretamente à residência, por que transferir esse problema para cada proprietário? A solução americana foi, em grande parte, centralizar a infraestrutura. Mas existe uma coisa ainda mais interessante. A imagem que temos de uma caixa d'água americana pode estar completamente errada. Porque quando você pensa em abastecimento nos Estados Unidos, talvez imagine que não existe armazenamento. Existe, só que ele pode estar escondido, debaixo da terra, em reservatórios municipais, em torres de água, em estações de tratamento ou no topo de prédios altos. A diferença é que o americano comum normalmente não precisa olhar para o telhado para saber que existe água disponível. A infraestrutura está escondida. É por isso que muitas vezes temos a impressão de que eles simplesmente não usam reservatórios. Na realidade, eles usam, só que o sistema foi construído de outra maneira. E existe uma razão histórica para isso. Ao longo dos séculos 19 e 20, os Estados Unidos investiram pesado na expansão dos sistemas públicos de água e esgoto. No início do século 20, já existiam milhares de sistemas de abastecimento funcionando no país. E a expansão da infraestrutura urbana transformou a forma como as casas recebiam água. Então, por que os americanos não usam caixas d'água como nós vemos no Brasil? A resposta não é porque eles são mais desenvolvidos. Também não é porque eles têm água infinita. A resposta é muito mais interessante. Eles construíram um modelo diferente. Enquanto em muitos lugares a caixa d'água virou parte da própria casa, nos Estados Unidos o armazenamento e o controle da pressão foram, em grande parte, incorporados à infraestrutura pública e aos sistemas dos próprios edifícios. Por isso, em uma casa americana comum, você abre a torneira e a água simplesmente chega. Mas aquela água não apareceu magicamente. Existe uma enorme rede de tubulações, reservatórios, estações de tratamento, bombas e sistemas de pressão trabalhando por trás da parede. E talvez essa seja a parte mais curiosa de toda essa história. A diferença não está na água, está em onde cada país decidiu colocar a infraestrutura. No Brasil, muitas vezes ela está em cima da sua casa. Nos Estados Unidos, muitas vezes ela está escondida embaixo da cidade. E agora eu quero saber, se você pudesse escolher, preferiria o sistema brasileiro, com uma caixa d'água em casa, ou o sistema americano, recebendo água diretamente da rede? Porque depois de descobrir essa história, talvez aquela caixa d'água que você sempre viu no telhado tenha começado a parecer muito mais interessante.